Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. A Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, segue realizando ações de prevenção à Covid-19. Uma delas é a abordagem ao público, reforçando a importância do distanciamento social, além da distribuição de panfletos educativos, máscaras de tecido e higienização das mãos com álcool em gel. Comigo no estúdio o diretor interino de operações, Reginaldo Araújo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente está vivendo esse novo normal, digamos assim, né? Passamos por um período, né, com maior afastamento, questão das medidas protetivas, protocolo de segurança, várias medidas. A gente está em outra fase agora, mas isso não significa que devemos descansar, digamos assim, né? O uso da máscara ainda é essencial, né, para garantir a nossa segurança e a segurança das pessoas também que a gente passa ou convive diariamente, né? Como é que a AGFIS tem trabalhado para tentar conscientizar a população para manter esse protocolo de atendimento e segurança? Bem, mais uma vez um prazer estar falando de fiscalização aqui, ainda mais esse tema me sinto com mais satisfação ainda, porque a Covid-19, a pandemia do coronavírus, foi algo novo para todos e abraçamos esse desafio sem saber muito bem como as coisas iriam caminhar. Mas graças aos esforços de todos da AGFIS, todos os colaboradores, os órgãos parceiros e com muito planejamento, conseguimos assim fazer atividades e ações bastante significativas que colaboraram assim para que a população pudesse se conscientizar e em outras ações que pudéssemos também evitar assim, uma disseminação maior do coronavírus. Com relação a estas ações, propriamente ditas, desde o início da pandemia estivemos nas ruas, conscientizando a população, também dando opções como a entrega de máscara de tecido, álcool em gel 70%, propiciando assim a higienização das mãos das pessoas e falando sempre sobre a importância do distanciamento social, do uso de máscara, para que todos pudessem se conscientizar e colaborar para que esse vírus não se propagasse assim de maneira mais rápida. Sim, a gente tem, enquanto não sair a vacina, né, as pessoas não estão 100% seguras, né? E as pessoas tendem, na verdade, a achar que não vão acontecer com elas, né? E acaba dificultando, né, esse uso da máscara. Parece difícil, mas não é uma máscara. São cuidados que, se você parar para pensar, apesar da máscara incomodar, por exemplo, são atitudes simples que fazem toda a diferença, né? Como é que tem sido a receptividade das pessoas nas ruas quando vocês vão conversar alguma coisa, tentar explicar e como é que funciona essa abordagem? Isso. Com relação ao que a fase mais crítica da pandemia foi passando, hoje nós já temos abertura de alguns comércios, aberturas de parques, né? Mas isso não quer dizer que tanto nós, órgãos de fiscalização, outros órgãos também responsáveis por essa orientação e pelos cuidados com a saúde, tenhamos que baixar a guarda e nem a população também deixar de ter os cuidados. Com relação às nossas orientações, a população tem recebido de uma maneira geral muito bem, tanto que nunca a AGFIS teve que multar ninguém por falta do uso de máscara, sempre estivemos nas ruas ofertando a máscara e entregamos essas máscaras, portanto não foi preciso nenhum tipo de penalidade com relação a isso. E com relação a outras orientações também foram sempre muito bem acatadas, com relação a distanciamento social, orientação nas filas de bancos, agências lotéricas e em outros locais que poderiam propiciar aglomerações. Uhum. Tem uma fiscalização própria, né, um documento próprio que vocês utilizam em relação a esse momento que a gente vive do Covid-19? Sim, a AGFIS desde o início da pandemia, com o primeiro decreto, né, tanto os decretos estaduais como o decreto municipal, fizemos um planejamento e um plano de fiscalização de combate à Covid-19. Então, temos ações específicas, como por exemplo no centro da cidade, que é um local que geralmente tem uma concentração maior de pessoas, né, para entrega de máscara, fazer distanciamento em filas. Na orla da cidade também, como por exemplo, desde a Avenida Beira-Mar até o Vila do Mar, que fica na região ali da Barra do Ceará, fizemos também ações educativas, ações orientativas de entrega de máscaras e falando com as pessoas também sobre os cuidados à prevenção do coronavírus. Você falou que assim, as pessoas não chegaram a levar multa, né? Assim, o diálogo e essa forma de instrução a elas foi um passo que foi bem aceito, né? Essa questão. Mas tem uma penalidade, né? A multa. Qual é o valor e como ela se aplica? Isso. Com todo esse período de pandemia, e aí uma coisa que
deve ser louvada, essas ações orientativas nossas surgiram efeito na maioria dos casos. Então, para estabelecimentos comerciais, para pessoas físicas, sempre a orientação nossa foi muito bem acatada. Porém, em alguns casos, se houver algum tipo de restrição ofertada pelos decretos, né, que falam da Covid-19 e alguns estabelecimentos não cumprirem, nós temos o Código da Cidade, que ele fala que a não obediência às medidas impostas pela agência de fiscalização, elas podem ser aí autuadas, né? Esse estabelecimento podem ser notificados ou autuados. Existem autuações que podem ir do valor de R$90 até mais de R$14.000 no caso de reincidências, se for esse o caso. Porque envolve não só as pessoas que estão passando ali, né, mas todo o comércio, de modo geral, que precisam ter nos seus estabelecimentos todo o protocolo de segurança, né? Por isso que tem essa grande diferença de multa, por exemplo. Exatamente. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com notícias de Fortaleza e comigo no estúdio o diretor interino de operações, Reginaldo Araújo. A gente está retomando algumas medidas pela reincidência de casos de Covid, né? Não só em Fortaleza, mas em todo o Brasil, no mundo, né? É igual eu falei, a gente reforça dizer, enquanto não tiver uma vacina, a gente ainda vai ficar, né, nessa incerteza, digamos assim. Né? Como é que funciona essa fiscalização noturna em relação ao horário, cumprimento de horário, o que pode estar aberto, a quantidade de pessoas que pode estar pelo estabelecimento com essa nova restrição que veio nesse novo momento? Bem, interessante esse tema, porque no início da pandemia tivemos aí a maior parte das atividades fechadas, né? Proibidas por decreto estadual e municipal, e apenas as atividades essenciais podendo funcionar. Com a contenção aí da pandemia, né, dos casos de Covid-19, tivemos aí gradualmente a economia retornando, com algumas atividades podendo voltar ao seu funcionamento. Com isso, os bares ainda não puderam voltar a funcionar e os restaurantes sim, porém com restrição de horário, podendo funcionar até às 23 horas. Então nós temos na AGFIS o plantão noturno que funciona 12 horas por plantão, começando às 7 da noite e indo até às 7 da manhã e fazendo essa fiscalização aí por toda a cidade, verificando se tem algum estabelecimento que não é permitido funcionar além das 23 horas, funcionando, e se algum estabelecimento que nem está ainda permitido a funcionar pelos decretos também possa estar funcionando. Entendi. Uma outra questão também é que vocês trabalham com parceiros, né, que ajudam vocês nessa fiscalização. Hoje vocês contam com a ajuda na fiscalização de quais órgãos? Nós temos a Guarda Municipal de Fortaleza, que é um órgão parceiro que nos dá sempre apoio aí nas nossas fiscalizações rotineiras e ainda mais agora com o combate à Covid-19. Também temos a Polícia Militar, especialmente o Batalhão de Policiamento Ambiental. Entendi. Como é que a população pode ajudar, né, nesse novo momento que a gente está de restrição, de medidas de segurança? Como é que a população pode atuar de forma colaborativa com a AGFIS? Eu costumo dizer que essa é a melhor parte, quando a gente se direciona à população e pede primeiramente a conscientização por parte de todos. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos aí um caminho mais curto para chegar ao fim dessa pandemia. E em segundo lugar, se a população verificar alguma situação de aglomeração, de estabelecimento que não pode funcionar, de algum tipo de evento que está proibido ainda, ela pode fazer a denúncia para os nossos canais de denúncia da AGFIS. Nós temos um aplicativo chamado Fiscalize Fortaleza, que ele está disponível nas versões Android e iOS, ou seja, para qualquer celular e gratuito. Temos o site que é o denuncia.agfis.ce.gov.br e temos o canal 156, que é um telefone disponível 24 horas também para atender a população. Com essas novas medidas de restrição também, teve uma diminuição do quantitativo de pessoas por ambiente, né? A gente estava com até 300 pessoas e agora voltou a ser 100, não é isso? Isso. Temos agora voltando a ter apenas 100 pessoas nesses eventos e nós também estamos atentos e pedimos à população que, se verificar algum tipo de infração como essa, também possa estar denunciando.
Como a atividade física é liberado, né, principalmente ao ar livre, e Fortaleza tem vários espaços, né, para serem realizados, seja na orla, no Cocó, no parque, como é que tem sido a fiscalização nesses locais, onde as pessoas estão fazendo atividade física ou estão a passeio, né, no momento de lazer, acaba de uma certa forma tendo uma certa aglomeração de pessoas e aí você vem com a necessidade de se ver o cumprimento ainda mais, né, em relação à máscara e o distanciamento. Como é que a GFIS tem realizado essa fiscalização nos parques, por exemplo? Exato. É um tema interessante porque muitas pessoas estavam ansiosas a voltar à prática de atividades físicas, né, voltar a frequentar os parques, e aí com a liberação dessas atividades, com a liberação também dos parques, muitas pessoas voltaram a frequentar esses espaços. Porém, tendo que ainda obedecer a essas restrições, a usar máscaras, a manter o distanciamento social. E nós, da Agência de Fiscalização de Fortaleza, sempre estivemos presentes na Orla de Fortaleza, que é um local muito propício, que as pessoas procuram muito ali para a prática de esporte, como a Avenida Beira-Mar, por exemplo, que tem ali muitas pessoas correndo, muitas pessoas que vão ao mar, né, para uma prática de esporte. E nesses locais nós estamos ali fazendo ações praticamente orientativas e entregando a máscara, panfletos educativos, temos entregado máscaras em todos esses ambientes e mais recente, nos parques, por exemplo, como o Parque do Cocó, estamos com ações também entregando máscaras, com um órgão parceiro que cuida da administração do parque, aferindo a temperatura das pessoas e entregando panfletos falando do distanciamento social também. Nunca é demais, né, tentar fazer com que as pessoas tenham consciência, né? E são medidas simples que depende, igual você falou, assim, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir sair desse cenário muito mais rápido, né? Então, realmente depende desse trabalho de troca, né? Eu me importo com o outro, uso por mim e pelo outro, né? Acho que é isso. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com a AGFIS. Bom, é uma ação recente, né, que tivemos, foi em relação ao feriado de finados, né? Vocês também trabalharam num mutirão de fiscalização, como é que funcionou? Sim, esse feriado de finados, ele consequentemente poderia trazer algum tipo de aglomeração, sim, já que representava o feriado aí logo após o final de semana e também por conta que muitas pessoas perderam parentes aí nessa pandemia, né? E aí era uma maneira, logo imediatamente, das pessoas prestarem alguma homenagem. E com isso, nós da AGFIS nos planejamos para evitar essas aglomerações e assim que o coronavírus pudesse ter uma disseminação maior aí nesse feriado. Então, nós montamos equipes fixas e volantes para atender as pessoas que pudessem transitar nos cemitérios públicos e particulares. Estivemos aí com 25 agentes trabalhando de sábado até o feriado, na segunda-feira, das 7 da manhã às 16 horas, e percorrendo todos os cemitérios, fazendo a entrega de máscaras de tecido, álcool em gel 70% e panfletos educativos, fazendo distanciamento também das filas nesses locais. Fazendo todo o apoio ali, né? Bom, a gente tem uma tela aqui que é a respeito do balanço, né, da AGFIS, que a gente consegue dar uma olhada em quantas fiscalizações foram realizadas, o número de autuações. E é interessante a gente explicar esse número de autuações, né? Porque é um número bem menor referente às fiscalizações. Então, significa que não se precisou, né, digamos assim, sair dando multa ou uma penalidade para as pessoas, né? Exatamente. Pelo fato da pandemia, ali no seu início, logo em meados de março, a AGFIS ela começou a fazer essas fiscalizações, mas sempre com esse foco, primeiramente, educativo. É tanto que chama a atenção também aqui a quantidade de kits de máscaras, mais de 172 mil kits de máscara distribuídos para toda a população, né? Cada kit ele possui 2 máscaras e um panfleto educativo. Muito bom. A gente tem outra tela? Ou essa? Só essa, né? Muito bom. É bom que as pessoas em casa conseguem acompanhar para ver como é que funcionou esse trabalho direto com a população, né? E era isso que a gente estava falando, né? A importância de ter a população ali como aliada na hora de denunciar também, e não só denunciar, seguir essas medidas, né, que são simples, por exemplo, do uso de máscara. Exatamente. Nós fazemos essa oferta, fazemos o trabalho de conscientizar, de orientar, porém precisamos ir muito do apoio da população para seguir essas orientações
e assim a gente consiga aí conter o mais rápido possível toda essa pandemia. Muito bom. Você acha que agora mesmo a gente tendo, né, a gente teve um afrouxamento das medidas, agora a gente está voltando a ter algumas restrições, você acha que esse número de autuações, ele tende a diminuir ou a aumentar? Com as pessoas cada vez mais conscientes, a abertura das atividades acontecendo também cada vez mais, nós vamos ter mais fiscalizações, porque temos que estar mais presentes. Porém, eu creio que com todas as informações já veiculadas, com informações mais precisas, porque no início da pandemia, até mesmo a ciência, a saúde ainda estavam tentando encontrar informações mais precisas para passarem à população. Então eu creio que com essas informações hoje em dia mais consolidadas, a população vai estar mais consciente e a tendência é que a gente precise cada vez menos de ações mais punitivas e continuando sempre fazendo ações orientativas. Muito bom. E a gente espera isso, a gente tende a reforçar, né? Que não é porque você está saudável, que está tudo bem, que não aconteceu nada, que você não tem que usar a máscara, né? Por exemplo, eu acho que a pandemia, ela veio para nos trazer também esse pensamento de solidariedade com o próximo, né? Eu estou bem, mas eu tenho que usar para que todos possam estar bem, né? Então, assim, enquanto não tiver vacina, a gente depende muito dessa troca. E é muito importante a gente frisar isso com a população. E esse serviço de conversa, de diálogo, com certeza é o melhor caminho. Exatamente. E especificamente com relação à máscara, nós costumamos dizer para as pessoas que o gesto de usar a máscara é um gesto de respeito ao outro, ao próximo. Porque quando você usa a máscara, você está não só evitando que você contraia algum tipo de doença, mas está evitando também de passar alguma doença para o próximo. Então, a pessoa que se dirige até, por exemplo, um posto de combustível para abastecer seu veículo e ela coloca a máscara para ser atendida pelo frentista que está ali, é um gesto de respeito, é um gesto de amor ao próximo também. Com certeza. E o uso correto da máscara, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente vê com muita frequência, igual a gente mostrou no VT, é o uso incorreto, né? A máscara pendurada aqui ou abaixada, tem que estar ali tampando o nariz, tem uma forma correta de se usar e é assim que precisa ser feito, né? Exatamente. Bom, muito obrigada pela sua participação de novo. A gente fica te aguardando aqui com novas novidades, né? Sempre bom saber que a gente pode contar com a GFIS e que também a população pode, e a gente reforça a dizer que tem esse trabalho colaborativo que é muito importante, né? A GFIS precisa dessa parceria. Nós que agradecemos o canal, um prazer estar mais uma vez aqui falando de fiscalização. Muito bom. Bom, a gente vai ficando por aqui e os cidadãos podem acionar a GFIS por meio dos aplicativos Fiscalize Fortaleza. Disponível para Android e iOS no site Denuncia, tem um site também que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br e tem o telefone também que é o 156. Na volta, o nosso bate-papo será com a Regional 5, então fique aí que a gente volta já já.